Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Porto Voluntário. Hoje nós teremos a aula 2 sobre comunicação não violenta. Vamos falar um pouquinho sobre a prática da comunicação não violenta, né? Nós finalizamos a aula anterior falando sobre comunicação com o coração. E aí, para falar sobre comunicação com o coração, não dá para a gente não falar sobre sentimentos. E o que são sentimentos, afinal de contas, né? Como eu me sinto quando? Quando eu tenho um pesadelo, eu fico muito assustado. Mas se eu tenho um sonho bom, eu fico muito feliz. Quando a minha irmã briga comigo, eu fico brava. Quando a professora elogia o meu caderno, eu fico radiante. O que determinada situação me fez sentir? A gente pouco para pensar sobre isso. E um dos pontos que eu quero ensinar vocês hoje é parar para pensar sobre isso. O que eu estou sentindo em relação ao que eu ouvi, ao que me falaram? Então, que tipo de coisas que eu posso sentir? Eu posso sentir, por exemplo, frustração. Quando ocorre essa frustração, né? Quando eu tenho uma expectativa relacionada a alguma coisa e ela não se realiza, ela não se torna realidade. Um exemplo, eu tenho uma expectativa de ganhar um determinado presente no meu aniversário, ou de Natal, ou tenho expectativa de ganhar alguma coisa que depois eu acabo não ganhando, ou não é aquele presente, é outro. E aí, o que acontece? Eu sinto aquela frustração. E aí, como eu reajo, né? Será que eu conversei de fato sobre aquilo? E o outro? Como o outro se sente, às vezes, de não ter conseguido me proporcionar aquele determinado presente? Como que eu reajo a isso, né? Outra coisa que a gente pode sentir raiva, né? Esse sentimento geralmente surge quando a gente acha que os nossos direitos foram violados, que a gente eh, merecia outro tipo de situação e não está tendo, né? Mas será que é isso mesmo? Será que a gente, será que os nossos direitos estão sendo violados ou a gente quer que as coisas sejam feitas do jeito que a gente quer, né? E não vê que o outro está querendo o nosso bem quando de repente tem que dizer um não para a gente. E aí você pode dizer, olha, estou uma mãe, pai, ou a pessoa que você estiver conversando, eu estou sentindo raiva. Ou você pode também se ausentar um pouquinho, se controlar, respirar, trabalhar a respiração. Respira e aí volta quando você achar que você consegue se controlar. Isso é importante, porque para você não descontar no outro aquilo que você está sentindo, seja uma frustração, seja raiva, seja o que for. Então, começar a identificar o que você está sentindo é muito importante para a sua comunicação ser uma comunicação melhor, ser uma comunicação, como a gente está falando, não violenta, com o coração. E o próximo passo é a empatia, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o pensar o que o outro está sentindo. Né? Então, se eu empurro um colega, se eu falo de uma maneira agressiva com ele, o que ele vai sentir? Né? Então a gente não pode se preocupar só com a gente, o que a gente vai sentir naquela situação, mas o que a gente está causando no outro. Se a gente está deixando o nosso colega triste, se a gente está gerando uma frustração porque a gente falou que ia fazer algo que não fez, para o nosso professor, para a nossa mãe, para o nosso pai. Então a gente tem um cuidado também com o outro. Isso é ter empatia. E o meu convite para vocês é para exercitar. Então, que tal numa conversa a gente dizer como a gente está se sentindo, a gente avaliar e falar, mãe, pai, para o amigo, para o professor, estou sentindo assim, estou me sentindo assim. Começar a identificar nossos sentimentos e começar também a se importar com o que o outro está sentindo, né? Como minha mãe está se sentindo, né? Eu falando dessa forma, de uma forma agressiva, de uma forma ou com raiva, ou não aceitando os conselhos dela, as orientações dela, que eu estou causando no outro também, né? Então a gente vai exercitar essa semana e aí na próxima aula a gente vai falar sobre outros componentes da comunicação não violenta. Até lá!